Fala, tricolor! Seja bem-vindo ao canal Fluminumina, o segundo maior e melhor canal de todo o YouTube, perdendo para todos os outros canais. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Fluminense e o Cruzeiro. Eu sou o Wallace e convido você a seguir o canal. Se você já me segue, já deixa o seu like aí e vamos pro vídeo! Então, você que já me segue, você que já conhece esse canal, sabe que eu sempre trago detalhes aqui que muitas vezes a visão deixa a desejar, que a gente não consegue fazer algumas percepções e os números mostram pra gente. Mas também digo que os números não dizem tudo de um jogo. Por exemplo, se um jogador ele joga muito bem, mas não dá gol, não faz gol, não dá assistência, nem passe decisivo, ele acaba tendo uma média ali regular, mas acaba tendo uma percepção diferente ali do todo como jogo. Aqui a gente tem alguns dados sobre como jogou o Cruzeiro contra três times, né, num jogo passado, num jogo bem recente, por exemplo, Cruzeiro e Fortaleza, Cruzeiro ganhou fora de casa, Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro ganhou do Palmeiras e Cruzeiro e Grêmio. Então, se você observar aqui, né, do lado direito tá aqui, ó, Cruzeiro desse lado. Deixa eu melhorar aqui, deixa eu trocar essa cor e colocar um amarelo. Né, Cruzeiro tá desse lado, porque jogou fora de casa, Cruzeiro aqui jogando em casa, Cruzeiro aqui jogando em casa. Então observe que o Cruzeiro jogando fora, 49% do ataque foi pela direita, jogando em casa, 51% do ataque foi pela direita, né, contra o Palmeiras, e aí contra o Grêmio foi mais equilibrado, mas ainda assim a maior parte dos ataques foram pela lateral direita. E aí se a gente for comparar o ataque do Cruzeiro sendo pela lateral direita, se o Fluminense jogar no 3-5-2, o Fluminense jogando defensivamente pelo lado esquerdo foi muito bem. O Al Hilal, por exemplo, não executou nenhum ataque pelo lado direito, ofensivo, lado esquerdo, defensivo do Fluminense. E aí o lado esquerdo do Cruzeiro, 28 e centro 23, 20% pelo meio, 29% pelo esquerdo, 30% pelo esquerdo, 32% pelo direito. Ou seja, eles, apesar de ter diminuído um pouco do lado direito, no jogo contra o Grêmio, ainda assim não foi algo um crescimento tão grande assim, pelo lado esquerdo e pelo meio. Você tentou quase equalizar ali, mas ainda assim está abaixo do lado direito. E aí quando a gente analisa outros dados, por exemplo, você joga muito pelo lado direito, no caso o Cruzeiro. E aí você, ao avançar muito pelo lado direito do Cruzeiro, no jogo contra o Fortaleza foi 49% dos ataques, os chutes foram 59% pelo meio. Ou seja, o ataque foi pela direita, provavelmente deu um toque para o meio, chute pelo meio. Jogando agora aqui contra o Palmeiras, 14% dos ataques, dos chutes foram pela lateral direita e 71% dos chutes foram pelos meios. Ou seja, o Cruzeiro ele avança pela ponta, em específico pela lateral direita, mas a execução é pelo meio, porque você tem jogadores ali muito bons pelo meio, Matheus Pereira, o Caio Jorge. Então o Cruzeiro, ele atrai as jogadas pela lateral direita e executa pelo meio. A gente tem que tomar cuidado com isso. O Cruzeiro, contra o Fortaleza, teve 76% dos seus ataques dentro da pequena área. Contra o Palmeiras, teve 36%. E aí, como o Palmeiras é um time com uma solidez defensiva muito boa, acabou que a maior parte dos seus chutes foram de fora da área. E eles ainda assim ganharam a partida do Palmeiras de 2-1, mas contra o Fortaleza, 76% dos chutes foram de dentro da área. Não teve nenhum chute dentro da pequena área, mas 76% foram dentro da pequena área. Ou seja, eles entram bem dentro da área e a gente precisa ficar de olho nisso. Contra o Grêmio, 53% dos chutes foram de dentro da área e 12% dentro da pequena área. Eles entram muito dentro da área. E aí, se a gente somar isso aqui, dá 65% dentro da zona de maior perigo do Grêmio, no caso. Quando a gente analisa agora essa questão
de posicionamento médio dos jogadores do Cruzeiro, você tem dois jogadores ali que sempre estão muito próximos entre si, o 29 e o 16, né? 29 e 16 e o 29 e 16. Eles sempre estão próximos demais um do outro. Você tem ali no 19, que é talvez o jogador mais importante hoje do Cruzeiro nas últimas partidas do Brasileirão, o jogador que mais tem se destacado. Então você tem nele aí a possibilidade maior de gols do Cruzeiro. Então ele sempre está ali mais para frente, né, puxando talvez uma marcação e também indo para o lado direito. E aí essa possibilidade dele vir, por exemplo, contra o Palmeiras para o lado direito, é porque o camisa 12 sempre está está mais deslocado para a ponta direita, tem mais liberdade, tabelou aqui contra o Grêmio com o 88, contra o Fortaleza tabelou com o 88 e aqui proximidade com o 88. Ou seja, você tem jogadores ali que tem uma proximidade muito forte entre eles, isso pode gerar ali chance de triangulação, de tabela, de chegar à linha de fundo, você tem uma maior quantidade de jogadores que se conhecem, que estão ali entrosados, isso gera muito perigo. Isso gera muito perigo. O Cruzeiro está muito bem entrosado, está jogando muito bem. O Cruzeiro, nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, não perdeu nenhuma partida, são 3 vitórias e 2 empates, né? Ao todo, somente 3 times nos últimos jogos tiveram esse rendimento de ganhar 3 e empatar 2, Cruzeiro, Botafogo e Mirassol. Então, se o recorte do Brasileiro fossem essas 5 últimas partidas, estariam esses 3, né, em primeiro, segundo e terceiro. E quando a gente fala de zona ocupada do campo, o Cruzeiro tem uma grande concentração de bola nessa região aqui, e olha que, né, vamos voltar lá na posição média dos jogadores. Quem são os jogadores que estão nessas posições aqui? São os jogadores aqui em cima, 16 e 29, 12 e 88. Vamos aqui agora no jogo contra Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras, né, sempre concentrado aqui no Estevão meteu o pé, então a gente não vai falar deles, né? Não é esse momento de falar do Palmeiras, mas do Cruzeiro em si, você não teve uma concentração muito grande, né, de jogadores, né, de jogadas. O Palmeiras teve muito mais posse de bola, né, se observa pela quantidade de toques, do que o Cruzeiro, mas assim o Cruzeiro foi mais efetivo, né? Você pode até pensar naquela analogia do Renato Gaúcho, né? Mas aí se você observa, as regiões mais amarelas são essas regiões aqui, ó, do campo. E aí quem são os jogadores que estão mais nessa posição aqui contra o time do Palmeiras? Você tem esses jogadores aqui, o 2,88, ocupando nessa posição aqui, o 16,29 mais no meio aqui, ó. Ou seja, provavelmente eles não devem ter jogado tanto, ter tocado tanto na bola nessa partida, mas os jogadores que ocuparam mais aquela região ali do meio foram os zagueiros 25 e 15, né? Fabrício Bruno, provavelmente. E aí, contra o Grêmio teve mais posse de bola, mesmo, né, mais toques na bola, jogando contra o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, mas assim o Cruzeiro, né, mesmo com menos toques, acabou gerando, né, mais oportunidades e, consequentemente, uma goleada de 4-1. E aí você tem nessa região aqui, de novo, uma região de maior concentração de jogadas, nessas aqui também, ó. Quais são os jogadores que estão nessas posições? 12 e 88, 16 e 29, na região aqui, né, do 19 nem tanto, né? Então, no caso, precisamos ficar de olho no que especificamente? Jogadas de triangulação entre 12 e 88, na triangulação entre 19 e o 29 e o 19. Quem são esses jogadores, né? 16, 29, 2, 88 e o 19. E aí, tricolor? O que você acha? Gostou do vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário sobre qual você acha que vai ser o placar dessa partida, né? Já deixou seu like? Se não, deixa seu like aqui agora, compartilha esse vídeo, né? Hypa, clica aí no botão para hypar, para esse vídeo chegar a outras pessoas, porque vai me ajudar bastante, rumo a 1000 inscritos. Quem está me assistindo, que é meu seguidor, quero agradecer muito por vocês estarem aí, né, prolongando a vida útil desse canal.
Eu criei ele, talvez, né, achando que eu não iria conseguir chegar tão longe, mas, pô, 900 inscritos é coisa pra caramba, e eu quero agradecer a cada um de vocês aqui, galera. Valeu!